Ai, gente, difícil isso, né? É muito chato quando isso acontece. A gente fica até sem reação, né? Sem saber como conduzir a situação, porque quando é um amigo a gente espera que a pessoa fique feliz. E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu sempre faço questão de repetir, né? Amigo é muito mais do que alguém que fica triste quando você tá triste, porque isso é fácil, né? A gente se compadecer da dor de uma pessoa é mais fácil. O sofrimento ele une as pessoas, né? Você pegar várias situações assim e analisar, você vai ver que quando alguma tragédia acontece, alguma coisa ruim acontece, todo mundo se une por causa daquilo. Mas numa relação de amizade, é muito importante você observar como a pessoa se comporta com você, não quando você está triste só, mas quando você está muito bem, quando você conquista alguma coisa. Porque um amigo verdadeiro não inveja, né? Então, quando você conquista alguma coisa, quando você tá feliz, quando você tem sucesso, aquela pessoa ela vai se alegrar tanto quanto você, às vezes até mais. E assim, é óbvio que aqui eu tô falando de uma situação padrão, assim, generalizada, né? Não tô falando especificamente desse caso aqui, porque eu não conheço nem a pessoa que mandou e muito menos a amiga dela. Então eu não sei se é exatamente isso. Pode ser, inclusive, o que foi, Meg? Pode ser, inclusive, que ela tenha ficado feliz, mas não é o tipo de pessoa que demonstra com muita, sabe, com muita energia a felicidade. Eu convivo com muita gente assim, eu convivo com muitos fleumáticos. E o tal do fleumático é um bicho difícil, viu? Principalmente pra gente, pra quem é colérico ou pra quem é sanguíneo, é muito difícil. Porque o fleumático, ele é quase que apático, né? Pra demonstrar uma emoção, é só Jesus na causa. Mas enfim, tudo isso para dizer que entendo você ter ficado triste, né, por perceber que sua amiga não conseguiu ficar feliz com uma conquista sua, mas eu queria dizer que você não resumisse toda a relação de amizade a uma coisa específica. Porque, como eu falei, às vezes... Mas o que você tá fazendo aí? Cocô. Às vezes a pessoa não é muito efusiva nas demonstrações de felicidade, ou às vezes a pessoa tá num dia ruim também, sabe? Não tá meio baixo astral, tem muitas variáveis. Então você tem que... ela faz cocô e sai correndo. Então você tem que observar essa amizade a partir do todo, né? Você tem que tentar olhar big picture e não pegar só um fragmento e se chatear com isso. É uma boa ideia, hein? A Malu e o Bruno fazem o bolo Tinder e sempre é sucesso, sempre dá bom, assim, já formaram inclusive muitos casais. Será que eu faço aqui um dia um conserva Tinder? O que vocês acham? Não, eu falo isso na primeira aula. Na primeira aula não, né? Na apresentação do curso. Eu conto um pouquinho da minha história e lá eu explico que apesar de ter sido militante de esquerda ferrenha e me senti na obrigação de defender o feminismo, eu nunca consegui. Eu sempre observei muitas inconsistências, muitas incoerências, sempre achei o movimento feminista muito intrigante, mas eu me sentia na obrigação de defender. E aí, quando eu passei a estudar o negócio, foi que eu entendi por que eu não gostava. Poxa, fica triste não. Ai, que droga isso. Mas que é isso, Margareta? Margareta tá chateada que você tá triste, hein? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem tantas possibilidades na vida. Você já pensou nisso? Existem tantas vocações, sabe? Não só existe o matrimônio, não só existe a maternidade. Existe tanta coisa. Pensa nisso, reflete um pouquinho sobre isso, tá? E pede a Deus para te mostrar um caminho. Não fica triste. Nossa, muito. É muito comum. Sabe o que acontece? É que as amizades, elas se constroem a partir de uma afinidade. Principalmente uma afinidade de valores. Né? Quando você olha para os seus amigos e para pensar no porquê vocês são amigos, você vai chegar nessa resposta. Ah, a gente é amigo porque a gente tem uma infinidade de afinidades. Que a gente tem muita coisa em comum. É por isso que nós somos amigos. Então, se rola esse afastamento... é porque alguém percebeu que não tem tanta afinidade assim. E tá tudo bem. É sobre isso. Não, mas falando sério, isso não é meu Deus, é o fim do mundo, sabe? Agora também tem uma coisa, né? Se a gente for só se relacionar com quem pensa 100% igual a gente não vai se relacionar com ninguém, né? Porque não tem como alguém pensar exatamente do mesmo jeito que a gente pensa. Só se for um clone nosso, entendeu?
É por isso que eu digo que essa afinidade, ela tem que ser, sobretudo, uma afinidade de princípios, de valores, né? Vocês têm que amar e rejeitar as mesmas coisas. Esse, para mim, é o conceito básico de amizade. E esse amar e rejeitar as mesmas coisas vai muito além de um posicionamento político, sabe? Ah, fulano votou em Beltrano e eu votei no outro candidato lá, então a gente não pode ser amigo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E uma coisa que eu já falei aqui uma vez, que foi um aprendizado que eu tive a partir de uma conversa com o Raduan, é que o que você não pode é desconfiar da intenção da pessoa, entendeu? A pessoa pode votar em quem ela quiser, mas você não pode desconfiar da intenção, ou seja, você não pode desconfiar do motivo pelo qual aquela pessoa faz determinada coisa. Porque se você desconfia da intenção, você está desconfiando do caráter. Aí lascou. Então, assim, às vezes a pessoa tem um posicionamento político, né, uma coisa ou outra aqui e ali, que é muito diferente do seu. Mas você sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa, que é uma pessoa bem intencionada. E isso é o que importa. Meu Deus do céu, sei nem por onde começar, tá tudo errado. Jesus! Não, zero. Zero, zero, zero. Eu já fui muito ciumenta, inclusive destruí relacionamentos por isso, porque era uma coisa doentia mesmo, patológica. Mas eu fiz muitos anos de terapia para resolver. Deu certo. E de onde foi que você tirou essa estatística? Gente, boa pergunta, porque sempre que eu apareço aqui fazendo meu devocional e o texto tá junto, vocês perguntam para mim de onde é e toda vez eu esqueço de responder. Esse texto foi feito numa edição especial da minha igreja, não tem para vender. Ai, gente, vocês me metem em cada um, hein? Eu não sei, eu não tenho capacidade intelectual para te dar essa resposta. Realmente eu não sei. Já li algumas coisas sobre isso, mas não tenho opinião. Pergunta lá pro Bruno que eu acho que ele tem uma resposta melhor. Meu Deus, mas escureceu aqui de um jeito que parece que é 6 horas da tarde e ainda são 12h30, eu fui acender a luz. O curso de Construindo o Feminismo acabou, tô vendo se reabre as inscrições, eu aviso. E o clube em dezembro. Menina, mas eu tenho dificuldade de assimilar nome e fisionomia, então eu não juntei as coisas, mas eu sei sim quem é ela, eu já tinha visto, eu acho que eu vi até um corte de um podcast que ela participou uma vez, eu só não juntei as peças. Ai, o filme é tão lindo, chorei horrores, mas eu choro com tudo também, então eu não sou referência para nada, não sou parâmetro, mas o filme é lindo, o filme é bem bonito, assim, fala pouco sobre José Maria Escrivá, mas o que fala é incrível. Inclusive, aproveitando, muita gente me perguntou ontem onde a gente assistiu. A gente comprou o filme, mas eu vi que tem ele inteiro no YouTube. Só que, obviamente, a qualidade da imagem é uma bosta. Então, vocês escolhem aí se vão assistir por lá ou não. De vez em quando vocês mandam essa aqui, não tem absolutamente nada a ver, mas tudo bem. Na cabeça de vocês, eu sou o resultado de um cruzamento entre Dua Lipa, Camila Coutinho, Gal Gadot e Rosinha, a noiva de Chicó do Alto da Compadecida. Opa, irei sim. Eu sei que eu tô com minha agenda assim de ponta cabeça, muita coisa urgente assim para resolver. Até recebi vários convites incríveis, mas eu não pude aceitar porque eu não tive tempo. Mas eu vou se Deus quiser.